Guerra Fria, ouro, dinheiro, joias, Bitcoin, traição entre chefões do TCP na Ilha do Governador. Imagine acordar todo dia com o peso de uma fronteira invisível traçada por guerra e ordens não escritas, onde o direito de cruzar a rua para visitar um parente pode virar alvo de uma guerra silenciosa. Na Ilha do Governador, esse caso não é enredo de cinema, mas o dia a dia de milhares de famílias que respiram o ar salgado do mar misturado ao cheiro de tensão constante. Aqui, no coração do Rio de Janeiro, o poder não vem de urnas ou prefeituras, mas de figuras sombrias que ditam as regras com a frieza de quem segura o gatilho. E é exatamente isso que estamos mergulhando hoje, uma análise minuciosa, camada por camada, sobre como o chefão do complexo do DND, o temido Neves, está reescrevendo o mapa da convivência entre comunidades da mesma bandeira, o terceiro comando TCP. Não é só uma notícia passageira, é um retrato cru de como o controle territorial molda vidas, economias e futuros inteiros. Vamos começar pelo cerne dessa história, que ganhou contornos ainda mais afiados nos últimos meses. Pela segunda vez em menos de um ano, Neves, o líder incontestável do complexo do DND, impôs restrições rigorosas para que moradores e até mesmo integrantes de sua área de influência se aventurassem no Morro do Boji, outra comunidade controlada pelo TCP, ali bem no sopé da Ilha do Governador. Essa proibição não é um capricho isolado, ela ecoa como um terremoto subterrâneo, reverberando pelas vielas estreitas. Pelos becos se conectam essas moradias precárias ao mundo lá fora. Relatos de fontes locais, colhidos em conversas sussurradas entre vizinhos e confirmados por quem vive o dia a dia, apontam que essas regras surgiram de uma briga feia em junho deste ano, quando Neves e Neguinho, o chefe do Boji, trocaram farpas que quase viraram chumbo grosso. Pense no cenário, a Ilha do Governador, esse arquipélago urbano flutuante no meio da Baía de Guanabara, com suas praias badaladas como Cocota e Jardim Guanabara, contrastando com os morros que abrigam mais de 200.000 almas. É um lugar onde o avião ronca baixo no céu, lembrando que o glamour do Galeão está a um pulo dali. Mas para os que moram no DND ou no Boji, o horizonte é delimitado por torres de vigia improvisadas e olhares atentos de olheiros mirins. O complexo do DND, com suas escadarias íngremes e casas empilhadas como blocos de Lego desafiando a gravidade, é um labirinto de concreto e esperança teimosa. Neves, conhecido também pelo apelido dançarino, uma ironia cruel para alguém cuja vida é regida por passos calculados e sem margem para erro, assumiu o comando há anos, consolidando um império que vai além a um sistema de governança paralela que arrecada, distribui e pune. A briga de junho não foi um incidente qualquer. Fontes próximas às comunidades revelam que tudo começou com rumores de traição interna. Neguinho, ou NG como é chamado em círculos mais fechados, estaria articulando nos bastidores para apoiar um novo líder no DND, alguém de hierarquia antiga dentro do TCP na ilha. Essa manobra, vista por Neves como uma ameaça direta ao seu trono, explodiu em uma troca de acusações que paralisou o fluxo entre as duas áreas. Moradores contam que, de repente, o que era rotina, uma ida rápida ao Boji para um churrasco de domingo ou uma visita a parentes, virou proibição explícita. Você não passa sem permissão, ou corre o risco de ser visto como espião, confidenciou um residente anônimo, cujas palavras ecoam o medo palpável que se instalou. Essa segunda imposição, ocorrida recentemente, reforça o padrão. Em março, já havia um desentendimento similar, com Neves descobrindo que Neguinho fazia lobby para enfraquecê-lo, o que levou a uma trégua frágil mediada por figuras mais altas na cadeia do TCP. Mas por que isso importa tanto? Porque essas regras não param no tráfico, elas infiltram a teia econômica que sustenta essas comunidades. O DND e o Boji não são ilhas isoladas no sentido literal, eles formam uma rede de trocas informais que vão de serviços básicos a um comércio paralelo que movimenta milhões de dólares. Pense no dinheiro circulando entorpecente, é o carro-chefe, claro, mas há camadas abaixo disso. Famílias dependem de olheiros que ganham uma mixaria diária, pouco dinheiro para vigiar acessos, ou de entregadores que arriscam tudo por uma comissão em dinheiro modesta. Quando Neves fecha as portas, ele não só corta o fluxo de mercadorias ilícitas estimado em valores que superam o orçamento de pequenas prefeituras locais, segundo dados de relatórios policiais anuais, mas também afeta o comércio lícito. Uma padaria no DND perde clientes do Boji. Um salão de beleza vê a frequência cair porque as mulheres não ousam atravessar a linha invisível. É um efeito dominó que drena valor da economia de base, aquela que sustenta lares com rendas que mal chegam a um salário mínimo. Agora, vamos aprofundar no que torna Neves uma figura tão central nessa equação. Sua ascensão no TCP não foi por sorte, é fruto de uma estratégia que mistura intimidação com uma astúcia quase empresarial. O TCP se espalhou pela Baía de Guanabara, apostando em alianças locais e controle territorial feroz. Na ilha, o TCP domina cerca de 90% das comunidades. Neves, com sua rede de lealdades forjadas em prisões e ruas, transformou o DND em um forte impregnável.
Ele impõe tributos não só sobre o tráfico, mas cobrar taxas, águas, gás, gatona, internet e ganhar muito dinheiro sobre construções, eventos até enterros, um imposto que garante que famílias paguem para que o cortejo não seja interrompido. Esse fluxo de caixa do dinheiro paralelo financia amas, propinas, ironicamente, investimentos em infraestrutura comunitária, como postes de luz ou calçadas, criando uma dependência que mistura gratidão e medo. Contrastando com isso, o Boji Voji, sob Neguinho, representa uma vertente mais volátil. O morro, com suas vistas privilegiadas para o mar e uma topografia que facilita emboscadas, sempre foi ponto de atrito. Neguinho, conhecido como sistema por sua habilidade em gerir redes de distribuição, tem histórico de alianças instáveis. A briga de junho expôs fissuras no TCP enquanto Neves prioriza a estabilidade para maximizar lucros. Neguinho parece inclinado a jogadas de poder que visam expansão rápida. Relatos de março mostram que ele já havia sido acusado de fazer Troia e reunião na cúpula do Complexo da Maré para colocar vulgo FB Paraíbam como novo dono no Dendê, o que poderia redesenhar o mapa de rendas. Imagine o valor de dinheiro em jogo uma comunidade como o Dendê gera, em estimativas conservadoras de especialistas em segurança pública, algo na casa dos 5 milhões de reais mensais em tráfico, taxas, águas, gás, internet e gato-net, dos quais uma fatia generosa vai para o chefe. Cortar acessos é como erguer uma muralha em uma cadeia de suprimentos, forçando renegociações que podem custar vidas ou fortunas. E é nesse clima de tensão que entra o golpe mais recente, a prisão de Carlos Vinícius Baus das Neves, o Botafogo, braço direito de Neves, ocorrida na manhã de 27 de setembro. Policiais do 17 BPM, responsáveis pela Ilha do Governador, estavam em patrulhamento rotineiro na rua Jutilândia, uma via movimentada que serpenteia entre bairros residenciais e acessos aos morros, quando avistaram um veículo com atitude suspeita. 2 ocupantes, o motorista e o passageiro que, ao ser questionado, admitiu ter saído do Parque Royal com destino ao Dendê. A abordagem foi precisa. Como contam os boletins oficiais, consulta ao sistema revelou 5 anotações contra Carlos Vinícius. Mas o que selou sua captura foi o celular dentro dele, um arsenal de provas digitais, fotos dele empunhando bicos posando ao lado de soldados, imagens que pintam o retrato de um homem mergulhado até o pescoço na engrenagem do TCP. Botafogo não era um peixe pequeno. Como confidente de Neves, ele gerenciava operações logísticas, coordenando o fluxo de encomendas que chegam pelo mar ou pelas estradas secundárias da ilha. Sua prisão, na 37 DP depois na 21 DP, abalou as estruturas. O outro ocupante, o motorista, foi liberado após depoimento, mas o incidente expôs vulnerabilidades em tempos de regras impostas por Neves. Até um deslocamento simples pode virar armadilha. Essa captura não é isolada. Em julho de 2022, um segurança de Neves já havia sido preso em operação similar, mostrando que a PM da ilha tem intensificado o cerco, com o PPS desativadas, mas patrulhas reforçadas por drones e inteligência. O valor agregado aqui é claro, cada prisão como essa drena recursos, forçando chefes a realocar homens e dinheiro, o que pode escalar tensões internas como as entre Dendê, Boji e Voji. Para entender o impacto mais profundo, precisamos olhar para o tecido social da Ilha do Governador. Essa região, com sua mistura de classe média e periferias, abriga contrastes brutais. De um lado, condomínio de luxo com vista para o Pão de Açúcar; do outro, morros onde 40% da população vive abaixo da linha da pobreza. Segundo o IBGE, o tráfico, nesse vácuo de presença estatal, preenche lacunas, oferece empregos informais que pagam mais dinheiro que o Bolsa Família, mas cobram. As regras de Neves, ao isolar comunidades, criam bolsões de estagnação econômica. Famílias perdem acesso a mercados compartilhados, crianças evitam escolas no morro vizinho por medo de retaliações. Mas há um lado de resiliência. Associações de moradores, como a da Cocota, investem em projetos de capacitação, ensinando ofícios que geram renda limpa, como costura ou mecânica, driblando a dependência do terceiro. Economicamente, o TCP na ilha opera como uma multinacional sombria. O dinheiro, milhões de reais, não evapora, ele circula, compra imóveis em nome de laranjas, financia festas que mascaram reuniões estratégicas e até infiltra o comércio formal. Neves, com sua proibição, está protegendo seu quinhão, mas a um custo. A fragmentação enfraquece o TCP como um todo, abrindo brechas para rivais como o CV. Apontam que disputas internas como essa custam dezenas de vidas por ano na Bahia, desviando recursos que poderiam ir para a educação ou saúde comunitária. Agregar valor a essa narrativa significa reconhecer que, por trás do medo, há potencial. Programas como o Rio Sem Miséria, que injetam verbas federais e moradias, mostram que investimento público pode erodir o monopólio do crime, criando empregos. A briga com Neguinho reflete uma luta generacional no TCP. Líderes mais velhos, como Neves, apostam em consolidação; os mais novos, como Neguinho, em expansão agressiva.
Em novembro de 2023, vídeos circulando em redes mostravam os dois em paz aparente, mas as fissuras sempre voltam. A prisão de Botafogo agrava isso sem seu gerente de confiança. Neves precisa preencher o vácuo, o que pode significar promoções internas que desequilibrem ainda mais as alianças. O valor econômico aqui é imenso. Uma liderança estável garante fluxo contínuo e estabilidade. Perdas na casa de centenas de milhares de reais. Nas ruas do Dendê. O impacto se sente no cotidiano. Uma mãe que trabalha como faxineira no centro não pode mais deixar o filho com a avó no Vogi. Vogi, um jovem que sonha com futebol profissional, evita treinos intermous por receio. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Sua opinião pode ser o gancho para uma conversa que mude perspectivas. E se esse vídeo te fez parar, refletir e questionar, não perca o próximo vídeo nas histórias que o Rio esconde. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e junte-se a essa jornada por verdades que importam. Porque no final, o maior valor é o conhecimento que libertar.